Desde muito cedo, Ícaro descobriu que o mundo do futebol não tratava todo mundo da mesma forma. Enquanto alguns garotos eram celebrados, incentivados ou tinham alguém que os empurrasse para frente, ele vinha de um lugar onde talento não bastava. Era preciso também sorte, apoio e olhos que quisessem enxergar o que ninguém mais via. Seus dias começavam antes do sol aparecer, quando o bairro ainda dormia, e as luzes amareladas dos postes piscavam como se implorassem mais alguns minutos de descanso. Ele amarrava as chuteiras gastas, cada nó segurando uma esperança, e caminhava até o campinho de terra onde treinava sozinho. O campo era torto, cheio de buracos, mas para ele era quase sagrado. Ali, Ícaro se tornava quem acreditava ser, mesmo que o mundo insistisse em dizer o contrário. Ele treinava como se um olheiro invisível estivesse sempre observando. Chutava a bola com precisão obsessiva, repetindo movimentos até a perna tremer. O silêncio da manhã permitia que ele ouvisse cada respiração pesada, cada batida da bola na terra seca, cada sonho ecoando no peito. Ícaro não queria apenas jogar, ele queria provar a todos que estavam errados. Aquilo não era orgulho, era sobrevivência emocional. Ele precisava acreditar que pertencia a algum lugar. Porém, o universo tinha uma forma cruel de testar seus limites. Dia após dia, ele comparecia a peneiras em clubes da região, carregando apenas uma mochila velha, a bola surrada e uma coragem silenciosa. E em cada uma delas, a mesma frase ecoava: "Obrigado, mas não desta vez." No começo, ele tentava transformar rejeição em combustível, mas com o tempo, cada não pesava como uma pedra presa aos pés. Os treinadores diziam que ele era baixo demais, magro demais, fora do padrão. Não importava se sua visão de jogo era brilhante, se sua condução de bola parecia coreografia, se sua determinação derretia o cansaço. Para aqueles homens, Ícaro era apenas mais um menino que não se encaixava na caixa que eles chamavam de atleta ideal. Ainda assim, ele insistia. Treinava mais, corria mais, estudava futebol como quem estuda a própria alma. Só que por trás de toda aquela força, havia uma sombra crescendo, o medo de nunca ser escolhido. E essa sombra começou a parecer mais real no dia em que ele participou da peneira que todos diziam ser a mais importante. O clube tinha tradição, revelava jogadores, seus treinadores eram conhecidos por reconhecer talento a quilômetros de distância. Ícaro se preparou como nunca havia se preparado antes. Dormiu cedo, alimentou-se bem, rezou em silêncio, não pedindo vitória, mas pedindo apenas uma chance. Apenas uma. Quando chegou ao campo do clube, viu dezenas de garotos mais altos, mais fortes, alguns acompanhados por pais instruídos, empresários, treinadores particulares. Ele se encolheu um pouco, mas respirou fundo. Afinal, era agora ou nunca. E foi então, exatamente após seu primeiro toque na bola, que algo aconteceu. Algo que mudaria completamente o destino daquela manhã. A rua em que Davi cresceu sempre foi pequena demais para o tamanho dos sonhos que ele carregava no peito. O asfalto irregular parecia uma coleção de memórias fossilizadas. Cada rachadura representava um drible que ele já havia treinado. Cada poça de chuva lembrava uma vitória improvisada com os amigos. Cada marca de pneu evocava os gols que ele imaginava estar marcando em uma final de campeonato. E naquela tarde silenciosa, enquanto o sol se escondia atrás das casas simples do bairro, Davi caminhava sozinho, chutando uma pedra, revendo mentalmente cada não que tinha recebido dos clubes que visitara. O ar parecia pesado, quase espesso, como se estivesse segurando o choro que ele tentava esconder até de si mesmo. Seu coração batia num ritmo desalinhado, um misto de revolta e autodefesa, como se dissesse: por que continuar tentando? Ele se sentou na calçada, em frente ao velho armazém do seu Renildo, o lugar onde comprava bala quando ainda tinha 7 anos.
Ali, tudo parecia igual. Mas ele não era mais o mesmo. A cada teste recusado, a cada olheiro que o media com frieza, a cada treinador que dizia que ele não tinha porte físico para competir, dava a sensação de que pedaços de seu sonho iam se desprendendo, como tinta velha descascando de um muro. E ainda assim, dentro dele, havia algo que não morria. Uma chama pequena, mas insistente, que queimava devagar, soprada por uma teimosia que ele nunca soube explicar. Davi fechou os olhos, respirou fundo e se lembrou da primeira vez que seu pai o levou a um estádio. O cheiro de grama, o eco da torcida, o arrepio na nuca quando viu os jogadores entrando em campo. Era aquilo que o movia, aquele sentimento que parecia maior que o próprio corpo. Mas então veio a pergunta que o atormentava há semanas. E se ninguém nunca me quiser? O vento soprou forte naquele instante, quase simbólico, carregando folhas secas pela rua, e uma delas pousou sobre seu tênis rasgado. Davi olhou para o próprio pé, para os cadarços desfiados, e aquilo pareceu uma metáfora cruel. Ele estava se segurando por fios. E se esses fios arrebentassem? E se ele desistisse agora, depois de tanto? Ele ergueu a cabeça, respirou fundo e pensou em comentar com a mãe sobre abandonar os testes, não desistir do futebol, mas abrir mão desse desgaste emocional que o consumia por dentro. Talvez fosse melhor esperar, crescer mais, treinar mais, pensar com calma. Talvez... Foi então que ouviu passos atrás dele. Passos rápidos, urgentes. Ele reconheceu antes mesmo de virar. Era seu melhor amigo, Kaique, com os cabelos desgrenhados e o rosto vermelho, como se tivesse corrido o bairro inteiro para alcançá-lo. Kaique parou na frente dele sem fôlego, apoiando as mãos nos joelhos. Davi se levantou devagar, confuso, sem entender aquele desespero todo. Kaique ergueu a cabeça, abriu um sorriso enorme e disse, com a voz embargada pela empolgação: "Mano, você não vai acreditar." E naquele exato segundo, antes mesmo que Kaique terminasse a frase, algo dentro de Davi se revirou, como se todo o seu destino estivesse prestes a mudar. E então Kaique revelou algo que faria Davi sentir seu coração parar por um instante. O retorno para casa naquele fim de tarde parecia mais silencioso do que de costume. Lucas caminhava devagar pela estrada de terra, chutando pedrinhas com a ponta do chinelo, enquanto tentava esconder da própria sombra o peso que carregava no peito. A cada passo, a carta de recusa do clube tremulava em sua mão como um lembrete cruel de que, para muitos, ele simplesmente não era bom o suficiente. O sol se escondia atrás das montanhas, tingindo o céu com tons dourados que pareciam zombar do momento. A vida seguia bonita ao redor, menos dentro dele. Quando finalmente chegou ao portão de casa, respirou fundo, ensaiando um sorriso que não existia, tentando se preparar para contar aos pais o que havia acontecido. Mas ao entrar, percebeu um detalhe estranho. Seus pais estavam sentados à mesa em silêncio absoluto. O pai olhava para baixo, tamborilando os dedos no tampo de madeira. A mãe mexia distraidamente numa xícara de chá já frio. Eles perceberam Lucas chegando, mas ninguém abriu a boca por alguns segundos. O ar estava pesado, como se todos soubessem o que seria dito. E como se ninguém tivesse coragem de dizer. Lucas tentou aliviar. Não deu. Falaram que eu precisava de força física, de estrutura. Disseram que eu não era o perfil. A frase saiu fragmentada, quase sussurrada. Sua mãe levantou-se imediatamente e o abraçou, apertado, como quem tenta proteger o filho de um mundo que insiste em machucá-lo. "Você é o meu orgulho", ela disse, mas o tom de voz era trêmulo. O pai apenas assentiu e, após alguns segundos, levantou-se e saiu para o quintal, onde sempre ia quando precisava pensar. Lucas sentiu algo romper por dentro. Não era apenas frustração, era medo.
O medo de estar decepcionando quem mais acreditava nele. O medo de nunca ser visto. O medo de parar de sonhar. E, ao mesmo tempo, havia um pequeno incêndio dentro dele. Uma chama que se recusava a apagar. Ele se sentou no sofá, encarou a parede e deixou a mente vagar por todos os momentos em que tentou e sempre ouviu não. O não da peneira do sul, o não do clube da capital, o não do time pequeno perto da cidade vizinha. O não que agora se somava ao que recebeu naquele dia. Era como se o mundo gritasse que ele não tinha lugar no futebol, que era melhor desistir, que tinha gente mais forte, mais alto, mais conhecido, mais preparado, mais tudo. Mas então, algo inesperado aconteceu. O pai voltou do quintal, carregando um envelope amassado. Ele se sentou ao lado de Lucas e apoiou o papel sobre a mesa. Eu não queria te mostrar ainda, disse com a voz grave, quase rouca. Mas acho que chegou a hora. Lucas franziu a testa. A mãe, agora ao lado dele, segurou sua mão. O que é isso? O garoto perguntou. O pai inspirou fundo e respondeu. Uma carta. Não para você. Para mim. Lucas ainda não entendia. O pai então abriu o envelope e mostrou o logo no topo. Um grande clube da capital. Um dos maiores do país. Lucas prendeu a respiração. O pai continuou. Eles me procuraram há muitos anos. Queriam que eu participasse da base deles. Mas eu não pude aceitar. Sua avó ficou doente. E eu tive que trabalhar, tive que cuidar da família. Tive que desistir. A revelação caiu como uma bomba. Lucas arregalou os olhos. Ele nunca soube de nada disso. Nunca imaginou. O pai encarou o filho de forma séria, os olhos marejando. Lucas, o que eu quero que você entenda é, quando um sonho é grande demais, ele não morre. Ele pode esperar, pode se esconder, pode até machucar, mas ele não desaparece. Lucas sentiu um nó na garganta. Sua mãe apertou sua mão com força. O pai concluiu. Se você desistir agora, vai carregar esse peso pelo resto da vida. E eu sei o quanto dói. O silêncio tomou conta da sala. Um silêncio denso, profundo, cheio de significados que palavras não conseguiam explicar. Lucas fechou os olhos, respirou fundo e percebeu que estava diante de um momento decisivo. Era como se duas estradas se abrissem diante dele, a do abandono do sonho e a do enfrentamento, mesmo sabendo que poderia cair mais vezes. Ele então se levantou devagar, passou a mão no rosto para limpar as lágrimas e disse, com a voz firme pela primeira vez naquele dia, eu não vou desistir, nem que ninguém acredite, nem que eu seja rejeitado mais 100 vezes. Mas antes que o pai pudesse responder, a campainha tocou. 1, 2, 3 vezes, insistente, quase urgente. Lucas, a mãe e o pai se entreolharam. Quem poderia ser naquele horário? E mais importante, o que aquela visita traria? Esperança ou um novo golpe? Quem está na porta? E por quê? Caio congelou. O coração parecia bater dentro dos ouvidos. A chuva fina que caía lá fora fazia um som constante no telhado. Mas o que realmente o prendia era aquele silêncio estranho dentro de casa. Como se até o vento tivesse parado para saber quem ousava aparecer tão tarde. Seu Amaro, que estava sentado à mesa, ergueu o rosto devagar. Dona Lúcia apertou o terço entre os dedos. Ninguém se movia, ninguém respirava. O garoto engoliu seco. Era como se o destino estivesse do lado de fora, esperando para entrar. O homem bateu de novo. Desta vez mais forte, mais decidido, mais urgente. Caio sentiu as pernas tremerem. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquilo mudaria tudo. Com passos hesitantes, aproximou-se da porta. Seus dedos tocaram a maçaneta com cuidado, como se estivesse prestes a abrir a porta para outro mundo. Virou devagar. E então escancarou. A luz do poste iluminou parcialmente o rosto do visitante. Ele parecia cansado, molhado.
Mas seus olhos eram firmes, determinados, e Caio os reconheceu na mesma hora, embora nunca tivesse imaginado vê-los tão de perto. O homem tirou o capuz lentamente, revelando a face de alguém que Caio costumava ver apenas na televisão, em campeonatos, finais, entrevistas emocionantes. Era um dos maiores atacantes da história recente do futebol brasileiro. Um ídolo nacional, um jogador que inspirava milhões, um nome que fazia estádios tremerem. Caio sentiu o corpo gelar, não conseguia falar, não conseguia pensar, só conseguia olhar. O ídolo respirou fundo antes de dizer: "Desculpe aparecer assim, eu precisava falar com você." Caio arregalou os olhos. O pai levantou-se da cadeira tão rápido que ela quase tombou. A mãe levou a mão à boca, incrédula. O menino mudo apenas abriu espaço para ele entrar. O atacante entrou devagar, como se estivesse pisando em território sagrado. Ele olhou ao redor da casa simples, humilde, aquecida pelo cheiro do café que Lúcia fazia todos os dias. Havia respeito no olhar dele, um respeito profundo por aquela família que claramente lutava para sobreviver. "Eu fiquei sabendo da sua história", disse ele, tirando o casaco encharcado. "E você precisa saber da minha." Todos ficaram imóveis. "Eu também fui rejeitado por muitos clubes", continuou ele. "Fui dispensado por ser baixo demais, magro demais, lento demais. Diziam que eu nunca seria jogador, que eu devia desistir enquanto era jovem antes de me machucar tentando ser algo impossível." Ele fez uma pausa longa, profunda. Os olhos dele refletiam lembranças antigas, feridas antigas, e eu quase acreditei neles, quase. Caio sentiu uma pontada no peito. Era como se aquele homem estivesse contando a história dele, só que décadas antes. "Eu ouvi falar que você está passando pelo mesmo." A voz do ídolo era grave, embargada, sincera. E eu não podia ficar parado. Caio finalmente encontrou forças para falar. "Mas por quê? Por que vir até mim?" O jogador deu um leve sorriso, daqueles que carregam dor e esperança ao mesmo tempo. "Porque você tem algo que muitos jogadores profissionais não têm. Eu vi seus vídeos, vi sua entrega, sua fome, seu talento cru, bruto, real, mas acima de tudo, vi sua coragem. Você joga como quem respira, joga como quem nasceu para isso." O menino sentiu o coração acelerar. "Eu sei que todos os clubes te rejeitaram", continuou o ídolo, "mas eu não vim aqui para te dar consolo." Ele deu um passo à frente. "Eu vim aqui para te dar uma oportunidade real." O pai de Caio inspirou fundo. A mãe começou a tremer. O atacante colocou a mão no ombro do menino e disse: "Eu abri uma escolinha de formação avançada, um projeto social. Poucos garotos são escolhidos. Mas quando vi você, eu soube. Eu quero te treinar pessoalmente. Quero que você vá comigo. Quero te dar aquilo que ninguém te deu até agora, a chance que você merece." Caio sentiu as lágrimas escorrerem, quentes, rápidas, impossíveis de segurar. Mas então, o ídolo completou: "Só tem um problema." A casa inteira ficou em silêncio absoluto. "Eu preciso de uma resposta imediata. Hoje." Ele parou, olhou firme nos olhos do garoto. "E você vai ter que deixar esta cidade amanhã de manhã." A respiração de Caio falhou. Deixar sua casa, deixar sua família, deixar tudo. A mãe cobriu a boca. O pai baixou a cabeça. O garoto deu um passo para trás, confuso, dividido, sem chão. O atacante percebeu e disse apenas: "Pense com o coração, pense no que você nasceu para ser." Então ele se virou, caminhou até a porta, abriu-a e encarou a rua escura. "Eu estarei no carro. Quando decidir, venha falar comigo." Ele saiu. A porta se fechou. E Caio ficou parado, tremendo, encarando o vazio, com uma pergunta ecoando dentro da mente: "Se eu for, será que um dia volto?" O garoto respirou fundo. E então, Caio fechou os olhos por um instante.
Sentiu a respiração quente escapar em um tremor. Aquela decisão parecia grande demais para um garoto de sua idade. Grande demais até para um adulto. O silêncio dentro da casa era tão pesado que chegava a doer. Dona Lúcia foi a primeira a se mover. Caminhou até o filho e segurou seu rosto entre as mãos, como fazia quando ele era pequeno e acordava com medo dos trovões. "Meu amor", sussurrou ela, "ninguém pode escolher isso por você." Os olhos dela estavam marejados, mas havia firmeza ali, uma coragem silenciosa. Caio viu aquela força e sentiu o peito apertar. Ele sabia o quanto os pais sacrificavam para que ele pudesse continuar jogando. O dinheiro contado, o tempo, a fé que insistia em sobreviver, mesmo quando tudo desmoronava. Seu Amaro aproximou-se, colocando uma mão trêmula no ombro do filho. "Caio", disse ele com a voz rouca, "eu sei que é difícil, sei que assusta, mas eu não quero que você deixe a vida passar dizendo que não tentou." Ele engoliu seco. "Se isso é o que você quer, nós vamos ficar bem. Nós damos um jeito. Nós sempre damos." Aquela frase atingiu Caio como um chute no peito, não por causa do conteúdo em si, mas pelo que ela significava. O pai estava disposto a deixá-lo ir. A mãe também. Eles estavam abrindo mão da presença do filho para dar a ele algo maior. Um futuro. Mas o garoto ainda tremia. "E se eu não for bom o bastante?", murmurou ele. "E se eu falhar? E se eu decepcionar vocês?" Lúcia imediatamente abanou a cabeça, apertando mais forte suas mãos contra as bochechas do menino. "Meu filho, você nunca vai nos decepcionar tentando ser quem nasceu para ser." Aquela frase atravessou Caio como um raio. Ele respirou fundo, olhou para os dois, olhou para a porta. Do lado de fora, o carro do ídolo estava parado sob a chuva, os faróis iluminando a névoa da madrugada. O mundo lá fora parecia tão distante e tão perto ao mesmo tempo. O coração do garoto batia como um tambor descompassado. Então, sem dizer nada, ele deu um passo, depois outro e mais outro. Quando sua mão tocou a maçaneta da porta, o medo voltou, quase como se fosse puxado por uma corrente invisível. Mas por cima dele havia algo maior, algo que brilhava dentro dele desde o dia em que chutou uma bola pela primeira vez num campo de terra batida. Ele se virou para os pais e, com a voz trêmula, quase quebrada, sussurrou: "Eu vou tentar." A mãe desabou em lágrimas silenciosas, mas sorriu. O pai assentiu, orgulhoso como nunca havia sido. Caio abriu a porta. A chuva fria o acertou no rosto, mas ele não se abalou. Cada passo até o carro parecia ecoar na rua inteira, como se o destino batesse palmas a cada movimento. Quando chegou perto, o ídolo já estava esperando. A janela se abriu devagar. Ele olhou para Caio com um semblante sério, mas quando viu os olhos decididos do garoto, um pequeno sorriso surgiu. "Então, você escolheu." Caio assentiu. O atacante abriu a porta do passageiro. "Entra. Sua vida muda a partir de agora." O menino respirou fundo, enxugou a água da chuva da testa e entrou. A porta se fechou. O carro arrancou devagar, mergulhando na estrada molhada. Lá atrás, na porta de casa, os pais permaneceram abraçados, observando o farol sumir na curva, levando junto o maior sonho e o maior medo de suas vidas. Dentro do carro, Caio sentia o coração bater rápido demais, como se tentasse acompanhar o som do limpador de para-brisa cortando a chuva. O ídolo dirigia em silêncio, mas um silêncio tranquilo, respeitoso. Depois de alguns minutos ele disse: "Isso que você fez não é coragem de criança, é coragem de jogador." Caio virou o rosto para a janela, assistindo às luzes distantes desfocadas pela água. "E agora", continuou o atacante, "agora começa o trabalho de verdade." O menino assentiu, sem medo, sem dúvida. Apenas um fogo ardendo dentro do peito.
Aquele era o começo de tudo. E enquanto o carro seguia pela madrugada, Caio finalmente entendeu. Às vezes, o destino bate à porta, mas é você quem decide se abre ou não. E naquela noite, ele abriu. E antes de encerrar, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido muito especial. Não deixe essa história morrer por aqui. Se você gostou da jornada do Caio, se essa narrativa te emocionou ou te inspirou de alguma forma, deixe o like, porque isso mostra para o YouTube que nosso conteúdo vale a pena. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias profundas, cheias de emoção, superação e humanidade como esta. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força, motivação ou apenas uma boa história para aquecer o coração. Seu apoio faz toda a diferença e é ele que nos permite continuar trazendo histórias inesquecíveis como a de hoje. Obrigado.